Justificação pela fé já foi inicialmente tratada aqui nos últimos 2 domingos, e hoje ela começa a dar os últimos passos para que a gente entenda ela por completo. Primeiro, nós vimos que a justificação pela fé não é uma obra do homem, mas uma obra de Deus. E esta obra de Deus não é uma infusão de uma determinada graça para que o homem a desenvolva. Isso é o que querem os romanos. Nós não cremos assim. Nós cremos que, ao crermos, por meio da fé que o próprio Deus nos dá, nós somos imediatamente ali convertidos e justificados. Isso quer dizer que Deus, mesmo sabendo que nós somos pecadores, Ele nos declara em um ato jurídico isentos dos nossos pecados, absolvidos dos nossos pecados. Não que nós não sejamos culpados deles, mas que nós não sofreremos o juízo de Deus, porque este juízo já foi lançado por Cristo. Nós estamos justificados. Nós não somos justos, nós estamos justificados em Cristo e estaremos assim até o fim. Nós temos segurança nessa situação, nesta posição diante de Deus, porque não depende de nós, dependeu dele mesmo. A justificação pela fé não seria algo seguro se dependesse de qualquer um de nós, mas não depende. É um ato jurídico do próprio Deus, que, olhando para a justiça de Cristo, a imputa sobre nós e, dessa maneira, nós estamos justificados. Se qualquer um dos justificados fosse novamente punido pelos seus pecados, com a punição eterna, então a obra de Cristo seria inválida. E nós estaremos dizendo que o Deus Pai não aceitou a obra do Filho. Isso seria impossível. Mas, dito isto, nos primeiros 2 domingos, agora o que a doutrina nos ensina é que, em primeiro lugar, os pecados dos justificados continuam a ser perdoados, porque eles continuam pecando. Nós sabemos disso pela nossa própria vida. Nós fomos justificados no dia da nossa conversão, mas continuamos pecando contra o Senhor. Esses pecados precisam ser novamente perdoados. Veja, a justificação pela fé, ela nos dá uma posição diante de Deus. É isso que importa. Mas a obra de Cristo, ela tem, na sua eficácia, um poder não somente para tratar dos pecados até aquele momento da conversão, mas até o final da vida. Os nossos pecados anteriores, o pecado daquele dia, os pecados posteriores estão todos perdoados por meio da obra de Cristo. E, evidentemente, isso não é um ingresso, isso não é um convite à libertinagem. É o contrário. À medida que eu reconheço que Deus me deu graciosamente a salvação em Cristo Jesus, eu tenho o meu coração disposto a servi-lo, a fazer a sua vontade. Mas eu tenho consciência também que a justificação não é a glorificação. A justificação não é a santificação completa. Este é um processo. E no processo de santificação, somente os justificados continuam a ser perdoados. E estes têm a certeza que ao final serão completamente santificados em Cristo e glorificados pelo Pai, para que nós possamos habitar eternamente com Ele. E esta verdade é uma verdade do Novo Testamento, como diz a seção 6. Os crentes do Antigo Testamento criam, eram assim justificados como o nosso pai Abraão, lá em Gênesis 15, verso 6. Abraão creu e isto lhe foi imputado. Esta justiça lhe foi imputada por salvação. Ele creu e então foi salvo. É isso que Abraão cria, e todos os filhos de Abraão são salvos como ele. Deus seja louvado por isso. Amém.